Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Que bom que você veio. Nós vamos agora à segunda parte da nossa mensagem, como controlar as emoções. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, inteligência artificial, porque muito se fala nisso hoje, é um assunto que já se popularizou e está bem comum hoje em nossos dias. E o World Economic Forum procurou responder a seguinte pergunta no ano de 2025, quase no final de dezembro. A inteligência artificial irá substituir os seres humanos em seus trabalhos? E a resposta é sim, e a resposta é não. Porque embora acredita-se que um único computador poderá ser mais inteligente do que toda a raça humana até 2030, e que, inclusive, essa é a data que se estima a maior ruptura nessa questão de substituição de empregos pela inteligência artificial, segundo a Organização Mundial do Trabalho, estima-se que até 92 milhões de empregos poderão ser substituídos. Vou passar. Só faz uma correção, essa é a parte 1. Joga depois na parte 2. Então, estima-se que até 92 milhões de empregos poderão ser substituídos por inteligência artificial até 2030. Mas tem uma outra previsão de que até 170 milhões de novos empregos poderão ser criados até o ano de 2030, devido aos avanços da inteligência. E aí que a nossa mensagem sobre emoções começa a fazer um pouco mais de sentido. Isso por quê? Porque se um único computador poderá ser mais inteligente do que toda a raça humana, e inteligência é a capacidade de resolver problemas, no que nós seremos melhores do que a inteligência artificial, do que os computadores. Nós precisamos ser melhores em gerenciamento de emoções. Inteligência emocional. Sentimentos e emoções não se enquadram numa equação específica para todos. É variável o sentir de uma pessoa para outro. O que pode emocionar você pode não emocionar a mim. Então, por isso, você deve aprender mais sobre gerenciamento de emoções, inteligência emocional, porque é inevitável o fator emoção nas nossas atitudes e nas atitudes das pessoas com quem convivemos. E saber lidar com isso, com certeza pode te colocar aí adiante, bem à frente, em algumas situações aí da vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Bom, e se você tem percebido o óbvio, que as pessoas estão cada vez mais estressadas, mal educadas, agressivas, quase insuportáveis, violentas. O que isso significa? Significa que as pessoas estão perdendo o controle emocional, não estão fazendo gerenciamento das suas emoções. Então é importante aprender sobre isso para poder se manter estável numa carreira daqui para frente, não apenas em conhecimento aí tecnológico, que isso que irá impulsionar a sua carreira, mas principalmente a sua inteligência emocional. E como eu sempre sustentei e comentei isso no domingo passado, o cristão tem ferramentas que um não cristão não tem. E eu comentei uma, que foi a oração. Lembra disso? E hoje eu quero adicionar mais 2. Então o cristão tem a oração, o cristão tem a orientação pela Bíblia, e o cristão tem irmãos na fé a quem recorrer nas horas difíceis e até nos momentos de alegria. Então você junta essas 3 ferramentas, aplica ela na sua vida e aqui junto conosco, e aí você vai ver as suas emoções começarem a ficarem mais maduras. Inclusive, em se tratando de igreja, nós precisamos colocar em prática, mais nesse ano de 2026, a nossa comunhão. Então eu espero e desejo mesmo que esse ano de 2026 seja marcado na sua vida como o ano em que você mais se aproximou de Deus e mais se aproximou aqui também com os irmãos aqui da igreja. E se você me perguntar, Saulo, mas tudo bem, como é que eu posso ajudar aqui na igreja? Eu não sei o que fazer. Eu quero dizer para você o seguinte, não se preocupe. Apenas venha, seja um voluntário. Faça como uma frase que eu li alguns anos atrás, que dizia o seguinte, se você não puder ajudar, atrapalhe. Porque o importante é que você participe. E é isso que nós queremos, que você participe. Eu mesmo, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás,
resolvi me envolver numa situação lá com a minha esposa e com os meus filhos, porque sempre na hora de dormir, a minha esposa vai lá, ela conta a história que é professora para os kids, e ela conta as histórias da Bíblia numa linguagem que as crianças, né, entendem, né? O Léo ali com seus 3 anos de idade, a Milena com quase 5, e eu pensei, não, mas eu acho que esse negócio aí não está muito certo, porque o pastor sou eu sou o teólogo aqui da casa, então eu vou colocar as crianças para dormir, e eu vou começar teologicamente a ensiná-las, e vou fazer um panorama bíblico, e daqui um mês está todo mundo bem. Então eu resolvi entrar nesse processo, e aí depois de pouco mais de um mês, a minha esposa veio falar comigo e falou, Saulo, nós temos um problema. Eu falei, o que está acontecendo? O Léo chegou para mim e falou assim, mãe, conta a história de Moisés, quando ele foi no casamento e transformou a água em vinho. Eu falei, como é que é? Ela falou, não foi Jesus? Eu falei, Moisés deve ter ido em algum casamento durante a vida dele, né? Já a parte do vinho, aí ele exagerou, né? Ele falou, Saulo, mas não para por aí. O Léo pediu para contar quando Jesus ressuscitou a irmã de Lázaro. Não foi o Lázaro? Eu falei, essa família sempre tinha uns atritos. Você sabe como é que é, né? Então, ela falou, Saulo, então, mas tem mais. E a coisa foi piorando. Ela falou, Saulo, ele pediu para contar para quando Davi foi parar na barriga do peixe. Eu falei, ai, meu Deus. Depois ele falou assim, mãe, conta a história de quando Jonas brigou com Sansão. E para piorar, ele ainda falou assim, mãe, conta a história de quando Pedro libertou o povo lá da escravidão do Egito. Ela falou assim, não foi Moisés? Eu falei assim, mas você sabe como é que é Pedro, né? Sempre envolvido com o sindicato, brigando, tirou a espada, cortou a orelha do cara. Ele sempre foi envolvido nessas confusões aí de libertar o povo. Deve ter sido algum tataravô dele lá, junto com Moisés. Enfim, eu estou te dizendo isso porque... Primeiro, porque naquela hora eu entendi que o meu negócio não é dar aula para criança. Então, eu vou ficar aqui com os adultos mesmo. Mas que, se você puder vir nos ajudar, e quem sabe se você não for tão ruim quanto eu para ensinar, nós até podemos colocar você lá no Kids. Senão a gente arruma uma outra função aqui para você. Mas enfim, seja um voluntário, participe aqui conosco, porque eu desejo de fato que você termine este ano 2026 muito mais próximo de Jesus, muito mais próximo das pessoas aqui da igreja e com uma mentalidade emocional mais forte, madura e equilibrada. Então, do ponto de vista de apontar Jesus, de falar sobre um emocional equilibrado, eu quero te ajudar hoje. Mas, com relação a se envolver aqui com a igreja, aí é você quem vai nos ajudar. Então, eu te desafio para organizar a sua agenda este ano, encaixando com a agenda de Deus e se envolvendo mais aqui com a igreja. Para trazer à sua mente a importância do sacrifício de Jesus, pode chegar lá no texto já. Os 3 conselhos, pode parar aí. Eu quero voltar com você esse texto de Lucas, do capítulo 22, que a gente conversou no último domingo. Vamos fazer ali um paralelo ali também com João, capítulo 20, porque os evangelhos trazem esse momento na vida de Jesus, Mateus, Marcos também. E vou fazer a leitura, e se você quiser deixar o seu aplicativo aberto, ou se quiser, acompanha comigo aí. Irmãos, se alguém puder, por gentileza, só trazer um copo d'água. Então, acompanhando os seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Nós chamamos os 3 primeiros livros do Novo Testamento, do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, de textos sinóticos. Esses 3 textos, esses livros, são documentos que compõem, obviamente, a Bíblia, e apresentam as mesmas histórias narradas por esses autores, e, obviamente, cada um traz luz a um determinado ponto daquele episódio, daquele fato ali que eles viveram ali com Cristo. E João também, embora ele não esteja encaixado nos sinóticos, ele também, nesse momento da vida de Jesus, ele traz. Então, nós vamos fazer uma abordagem usando os 4 evangelhos. Mas, com relação ao nosso texto especial, quando nós juntamos esses elementos narrados,
nós aprendemos que Jesus estava, obrigado, meu irmão, em um lugar conhecido por muitos como Monte das Oliveiras. Já no Evangelho de João, nós temos o nome desse Monte das Oliveiras, que é o Getsemane, né, identificado por ele como um jardim, que significa prensa de azeite. Eu mencionei, né, na mensagem passada que era um nome muito sugestivo, né, porque afinal, aonde se prensava as oliveiras, né, na intenção de se obter um bom azeite, também foi o lugar onde Jesus foi prensado, começou, né, a ser prensado, moído pelos nossos pecados, né? E nós podemos ter uma ideia do peso, né, desse cálice que ele vai começar a tomar, o cálice da ira de Deus sobre os pecados, observando esses fatos aqui. Então, as emoções e os sentimentos que irão aflorar a tal ponto que o Mestre, que Jesus vai dizer ao Pai, né, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso por quê? Por amor e por obediência, ele vai tomar o cálice da ira de Deus. Porque diferente do primeiro Adão, como eu comentei na mensagem passada, o segundo Adão, que é Jesus, não vai ceder à tentação e vai nos garantir a salvação. Então lembre-se disso, ao longo de 2026, coisas darão certo, coisas darão errado na sua vida. Mas o mais importante já deu certo, que é a salvação em Cristo. Eu faço votos que seja um ano de boas vitórias, de boas comemorações para todos vocês, mas caso não aconteça da maneira como você planejou ou como você espera, lembre-se que o mais importante já deu certo, a vitória da salvação, que é Jesus morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar. E se hoje as suas emoções, os seus sentimentos estão dirigindo aí, te conduzindo por caminhos que você não deveria ir ou não gostaria de ir, eu quero te dar mais alguns conselhos baseado no nosso texto aqui que a gente acabou de ler. Em primeiro lugar, compartilhe dos seus sofrimentos. Seria como o terceiro ponto, mas deixei primeiro aí nessa segunda. Faz parte de uma pessoa emocionalmente saudável falar dos seus sentimentos e dos seus medos, das suas alegrias. E isso não é coisa de gente fraca. Gente fraca que esconde as suas emoções e os seus sentimentos por vergonha do que vão pensar ou vão dizer. Os homens, em especial, são mais retraídos nessas questões. As mulheres são mais desenvolvidas para falar sobre isso. Mas eu me lembro também que fiz uma pergunta na outra mensagem, eu vou repeti-la aqui sobre isso, porque vai encaixar. Se é possível alguém manter durante toda a vida, todo o tempo, um equilíbrio emocional, uma vida de serenidade, o que, na minha humilde opinião, não é possível o tempo todo o tempo. Porque todos nós teremos momentos em que as nossas emoções vão tentar tomar o controle das nossas atitudes. Então, quando a gente olha para Jesus, quando o Senhor está orando, dizendo ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, primeiro, não é pecado, nós falamos sobre isso, é a nossa humanidade nos mostrando que nós queremos o quê? Evitar a dor. No entanto, Jesus, que era também 100% Deus, ele completa dizendo, olha, não evita o sofrimento, seja feita a tua vontade. Mas o que ele está fazendo ali, nesse momento, é buscando a Deus, orando a Deus, colocando diante do Pai a sua preocupação, o seu medo não, desculpe, a sua aflição, ele está colocando para fora. E talvez seja essa a dificuldade que pode estar adoecendo você. Porque você não consegue se abrir, você não consegue falar com ninguém. Aliás, tudo o que você mais quer nos últimos tempos, talvez seja o seu caso, é ficar isolado, lá num cantinho. Quem sabe se estivéssemos só nós dois aqui numa conversa, o que você iria me dizer, olha só, na verdade é que eu não gosto muito de me relacionar com muita gente. Eu gosto e prefiro mesmo é ficar sozinho. Detesto ficar no meio do povão, sabe? Você já chegou nessa idade? Eu acho que todo mundo uma hora chega nesse momento da idade, né? Eu não gosto desse negócio de ficar no meio de muita gente, né? Para você talvez não seja nem uma questão de emoções que estão entrando em desequilíbrio, é que você gosta de curtir a sua própria companhia, né? Você prefere curtir lá o silêncio da sua casa, do seu sofá, quem sabe pegar ali numa xícara de chá ou de café, uma sobremesa e assistir lá a sua série preferida. Bom, isso não é solidão, isso é solitude.
E o que é solitude? Solitude é você curtir a sua própria companhia em determinados momentos, e isso, inclusive, faz bem. Inclusive, em alguns momentos, nós temos Jesus se retirando sozinho. Para quê? Para orar. Tempo de solitude. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Você deve fazer. Assim como o texto disse lá no começo, né? Como de costume, Jesus saiu para orar. Tempo de solitude. Agora, querer viver isolado, aí é um problema. Porque aí vira solidão. E o que é a solidão na prática? Solidão é você precisar de ajuda e não ter com quem contar, com quem conversar, não ter socorro, se sentir de fato sozinho. Aí você pode ficar doente. Porque solidão provoca emoções negativas. Lembra daquelas emoções que eu comentei lá no primeiro, serotonina, o hormônio do estresse, o hormônio do medo, tudo isso são sentimentos de solidão, emoções provocadas por solidão e que começam a adoecer a sua mente. E aí você pode cair, inclusive, numa questão de depressão e ansiedade. Porque nós somos seres emocionais tentando ser racionais. Disse isso lá, digo novamente. Ninguém consegue viver bem completamente isolado. Mas, Saulo, sabe que se eu pudesse, veja se você já pensou assim, encontrar um emprego que eu não preciso falar com ninguém, queria muito. Sabe por quê? Porque ultimamente parece que está todo mundo chato. O cliente está chato, o chefe está chato, o filho está chato, o cônjuge está chato, o professor está chato, o aluno está chato. Está todo mundo chato para você. Aí, então, nesse caso, minha recomendação é que você procure um emprego de agente funerário, coveiro, porque é um emprego que você não precisa falar com o cliente, né? Se ele falar, tem que voltar tudo aí o negócio, aí não vai dar certo, né? É brincadeira. Mas há um tempo atrás eu estava falando com um empresário e ele me procurou para conversar e ele queria desabafar um pouco. Ele falou: Saulo, sabe o que acontece? Inclusive, eu passo o meu dia rodeado por pessoas, né? Eu tenho fornecedores, tenho clientes, tenho parceiros de negócio, eu tenho os meus funcionários. Mas o fato é que eu me sinto dentro de uma solidão que está me fazendo mal, que está me adoecendo. Falei, vamos falar sobre isso. Esse homem, há mais de 10 anos antes dessa nossa conversa, havia perdido a filha dele, que estava de carona, num acidente automotivo. E aí ele veio me contando toda essa história. Ele disse: Saulo, sabe qual é o meu grande problema? É que, embora eu passe o meu dia rodeado por pessoas, eu não tenho com quem falar. Aí eu me sinto sozinho. Falei, sabe por que você se sente sozinho? Porque você quer contar as mesmas histórias sobre a sua filha e ninguém mais quer te ouvir, porque já ouviram uma outra vez. Pois faça o seguinte, conta tudo aí que eu quero ouvir. E se for preciso, você volta aqui e conta tudo de novo. Porque nós precisamos desabafar, você precisa colocar isso para fora. Então faz parte de uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, que busca ter boa saúde emocional, falar dos seus problemas. E é por isso que nós somos igreja. Porque um procura o outro, um desabafa com o outro, um fala com o outro. Não existe esse negócio de, não, mas eu sou uma pessoa, eu não tenho emoção. Você conhece alguém assim? Olha, eu conheço uma pessoa que não tem emoção, ela é fria, calculista. Na verdade, o que você vai perceber é que frieza é uma condição emocional de alguém que é mal resolvido na vida. É uma condição reprimida, sufocada. Se a gente começar a mexer lá, nós vamos começar a encontrar uns pecados ocultos, uma pessoa cheia de traumas, só usando uma máscara na frente de todo mundo. Mas, enfim, voltando às Escrituras, embora a gente esteja tratando aqui do sofrimento de Jesus, quando nós analisamos do ponto de vista bíblico, de forma geral, nós vamos encontrar pessoas que passaram por grandes sofrimentos, sejam porque provocaram esses sentimentos com os seus erros, como Sansão, por exemplo, ou seja porque foram enganados, traídos, caluniados, como José do Egito, você conhece a história, mas principalmente você vai perceber que a todos dos quais buscaram a Deus, dos que erraram e se arrependeram, ou dos que foram vítimas e também perdoaram, a todos eles Deus permitiu o sofrimento como uma forma de amadurecer para lidar com questões grandes logo mais à sua frente. Pode passar o próximo. Porque o sofrimento
ele não vem para te derrubar. Ele vem para amadurecer o seu caráter, edificar a sua coragem, a sua força e a sua missão. E às vezes até me parece que o sofrimento é como uma ferramenta de Deus para nos mostrar a nossa fraqueza e o quanto nós precisamos confiar nele. É ruim às vezes aceitar isso, mas o sofrimento, as adversidades, os problemas, os imprevistos, fazem de nós pessoas melhores. E se de fato é uma ferramenta de Deus, o sofrimento vem para nos moldar para aquilo que ele nos chama. Então, se a luta está grande na sua vida, agradeça, porque saiba que você vai sair bem mais fortalecido dessa dificuldade, e Deus vai mostrar o quanto ele está na sua vida. Quando Deus foi levantar Davi para ser rei em Israel, ele não enviou uma coroa, o que ele fez? Enviou Golias. Quando José não ficou livre de ser escravo, mordomo, até prisioneiro, antes de governar o Egito. Mas em meio a todos esses sofrimentos, Deus agiu a favor de José. Daniel não foi livrado da cova dos leões, os amigos dele não foram livrados lá daquela fornalha, mas todos foram cuidados por Deus em meio às adversidades. Quando Deus foi salvar o mundo do pecado, ele não enviou Jesus para sentar num trono, gerenciar um grande exército ou fazer distribuição de renda. Ele enviou Jesus para sofrer por nós e sem pecado nos dá a salvação. Então, quando a gente volta aqui para o sofrimento de Jesus, um fator interessante é que Lucas, que é o evangelista, que também era médico, ele vai nos dar uma ideia um pouco melhor de como foi esse sofrimento de Cristo, como isso vai começar a acontecer até lá no final, no outro dia, na crucificação. Então, no versículo 44, pode passar, por favor? É aí mesmo, bom. Diz que ele orou com ainda mais fervor e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. O que isso nos ensina? Que o que está acontecendo com Jesus ali é um fenômeno raríssimo chamado hematidrose. E ele nos explica um pouco do tamanho desse sofrimento, que é quando as glândulas sudoríparas elas vão estourar devido ao alto grau de estresse que a pessoa está vivendo naquele momento, e aí então o suor começa a se misturar com o sangue, e é o que acontece com Jesus. Dá para a gente entender um pouquinho, ter um pouco mais de noção do tamanho foi o sofrimento de Cristo, porque como eu comentei no último domingo, não era apenas uma questão da preocupação da dor que viria, era o cálice da ira, ou seja, era o peso, era a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, indo em cima de Jesus. Então nós precisamos nos lembrar, e não nos esquecermos do sacrifício, e lembrarmos do valor que nós temos para Jesus. Você precisa se lembrar disso, do quanto você é importante, do quanto Ele sofreu para que você pudesse estar aqui agora. E se para que você chegue até o final dessa vida, pronto para entrar no céu, na glória do Senhor, e se para isso for preciso que Ele permita o sofrimento na sua vida, Ele vai permitir. Se Ele não poupou Jesus, por que Ele vai nos poupar? Essas histórias e pregações de só bênçãos materiais, isso são só falácias de pseudos pastores. A bênção que realmente interessa é Jesus habitando dentro de nós. Então lembre-se disso, Deus quer te usar para o crescimento do seu reino e para a sua maturidade, e Ele não vai te dar conforto. Ele vai trazer o confronto para você. Aqui não é lugar de conforto, é lugar de confronto. Confronto com o seu velho eu, tentando te dominar. Confronto com os seus pecados e os seus pensamentos pecaminosos, aí, tentando te seduzir, te escravizar, te levando para outro momento da sua história que você não deveria voltar lá. O seu velho eu, tentando assumir o controle de novo. Então, no campo das emoções e sentimentos, saiba que o sofrimento tem a habilidade de forjar o seu caráter, o seu comportamento, as suas reações. Então, se hoje você está sofrendo, está passando por um momento de dificuldade, vê o imprevisto, não pense que Deus se esqueceu de você ou te abandonou. Mas Ele permitiu isso para amadurecer o seu caráter, para que você esteja apto para abençoar a vida de outras pessoas, a compartilhar do seu sofrimento e a vivermos em comunhão. E eu realmente espero que você consiga superar aquele problema que hoje só você sabe que está passando. E se você puder e quiser, compartilhe conosco, ore conosco, ajude aqui na igreja, nos permita te ajudar e nos ajude
também. Faça como Jesus. Você precisa falar. No momento de profunda angústia de Jesus, o que ele foi fazer? Ele foi falar com Deus, ele foi colocar para fora. Em segundo lugar, que você foque os seus pensamentos em Jesus. A tristeza cansa. Já aconteceu com você de um dia, você está tão estressado, tão cansado ou preocupado com alguma coisa, que você sentiu que precisava até dormir mais cedo do seu horário habitual, porque você percebeu, nossa, parece que eu trabalhei numa obra de construção hoje, de tão cansado fisicamente que eu estou, de tão preocupado com você. Ou às vezes você está tão cansado que inclusive não consegue descansar. A sua cabeça está tão acelerada, os seus pensamentos, tem tanta coisa passando que você deita na cama e fala assim, agora eu preciso dormir. Vou dormir. E o que acontece? Você não consegue dormir. Porque os seus pensamentos estão ali a 1000 por hora te incomodando, trazendo. Ora, qual é o órgão do corpo humano que mais consome energia? O cérebro. 20% da sua energia corporal é consumida pelo seu cérebro. Então, quando você está triste, essa tristeza, essas preocupações, esse estresse começa a tomar conta de você, esse gasto de energia começa a aumentar. É por isso que muita gente, às vezes, quando vai fazer uma prova, um vestibular, come algo com açúcar, né? Porque ali já aumenta a glicose, já vem energia e o seu cérebro queima isso mais rápido. Ou seja, porque eleva o esforço da sua mente, aumentando o seu gasto calórico. Tentando o quê? Equilibrar as suas emoções. Isso é o que nós estamos vendo com os discípulos. Eles tiram o foco de Jesus, da esperança, dos ensinamentos, dos milagres, e colocam o foco aonde? No problema. Vão vir aqui prender Jesus. É a partir de agora que começa todo o problema e vai se dissipar todas as nossas preocupações. Eles sabiam que chegaria a hora de Jesus. O Senhor Jesus já os havia advertido, explicado o que iria acontecer. E eu fico imaginando a tristeza que foi se abatendo sobre eles, porque depois de tanto tempo juntos, todos os dias, a comunhão, as conversas, as amizades, os ensinamentos, as curas, ali, milagres, as manifestações do poder e do amor de Deus, agora tudo isso vai acabar. Porque Jesus vai embora e vai embora através de uma morte horrível. Então, quem sabe aqui eles não se apegaram às circunstâncias daquele cenário, daquele momento, e se esqueceram, olha, ok, Jesus vai morrer por nós, mas ele também falou que vai voltar. Então, embora você sabe que Jesus morreu na cruz por você, que ele está com você, que você é salvo na pessoa de Jesus, que você pode descansar, você não descansa, você está preocupado, você está com medo. Porque isso é a nossa humanidade, a nossa fraqueza, tentando tomar o controle das nossas emoções. O salmista já dizia, volta a minha alma ao Senhor, porque estás abatida, ó minha alma, porque estás cansado, volte-se para Deus, porque eu ainda o louvarei. Então é nessas horas que você se apega em Deus, que você volta para Deus, porque quando as emoções não são canalizadas, direcionadas a algo bom, como por exemplo ajudar alguém, isso também ajuda a diminuir os nossos problemas, aos poucos essas emoções começam a tomar o controle das suas atitudes, e aí você pode chegar num momento que inclusive você vai precisar ter que entrar com remédio aí, porque você já não consegue mais viver uma vida regrada. E não é que remédio seja ruim, não estou criticando isso não, muito pelo contrário, mas precisa ser até com tratamento, com acompanhamento médico, obviamente, né? E o que tem acontecido hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, é que as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes de remédio, porque elas não fazem gerenciamento de emoções, elas não se autoanalisam sobre os seus erros, sobre os seus acertos, elas só vão vivendo, consumindo tela, dopamina o tempo inteiro, e aí o que elas fazem? Começam a entrar no uso de remédios, ansiolíticos e antidepressivos. Então, só para você ter uma ideia, entre 2017 e 2021, houve um aumento de 58% aí na venda desses remédios, ansiolíticos e antidepressivos. E após a pandemia, acredita-se que esse aumento, além do que já era, foi mais 18%. Ou seja, a estimativa é que o uso desses remédios é de 1 para cada 8 pessoas. No Brasil, 1 para cada 6 pessoas estão fazendo uso desse tipo de remédio, inclusive nas mulheres a incidência é maior. E aí eu quero direcionar um pouquinho da minha fala para as mulheres agora.
Porque boa parte de vocês tem uma sensação, uma percepção, que estão sempre em dívida, falhando, deixando a desejar, não atendendo às expectativas. Aonde? No seu casamento, no cuidado com a sua casa, na criação dos filhos, principalmente para quem trabalha fora o dia todo. Alguns outros demais aspectos, como o cuidado com a sua própria saúde, com a sua aparência. Você percebe que a sua autoestima está horrível, cada vez menor. Você, às vezes, nem sente que ama a si mesmo. E aí, então, você se cobra porque não dá conta de equilibrar tudo isso. Aí, como é que você tenta compensar? Às vezes, tenta compensar com comida, com doce. A sua ansiedade aumenta. A autoestima vai baixando e vai ficando cada vez mais doente no campo das emoções. Isso vem gerando consequências na sua vida, da sua família e do seu trabalho. Os homens também, mas as mulheres são mais. Então nós precisamos aprender com Jesus que quando a angústia, quando essas preocupações da vida, quando elas tentarem tomar o controle, você precisa colocar isso para fora, falar e olhar para Cristo. Porque em algum momento da sua vida, você vai enfrentar algo maior do que você, mas lembre-se, nunca maior que Deus. Então é nele que você precisa focar. É nele que você precisa buscar socorro em primeiro lugar. Foque os seus pensamentos, os seus sentimentos em Jesus. Peça a Ele para habitar em você, curar você dos seus traumas, dos seus medos, das suas preocupações. Não importa o quão difícil fique, Deus sempre tem uma saída. Aliás, Deus é a saída. Quando Jesus começou a orar com mais intensidade, o que o Senhor fez? Enviou um anjo que o fortalecia. No meu caso e no seu, quando a angústia vier, quando as preocupações chegarem, o sofrimento vier, o próprio Cristo pode cuidar de você. Porque melhor do que ninguém, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, Ele entende você. Então lembre-se, a vida não é sobre ficar rico, ser referência em beleza, influência, status de bem-sucedido. A vida é sobre não desistir. Então quando Deus diz, não tenha medo, coragem, o que Ele está dizendo? Não desista. Foque em Jesus, no seu poder, na sua graça, na sua bondade, nos seus ensinamentos, e que você é salvo na pessoa de Jesus. Se a sua reação sempre for uma reação emocional a tudo o que acontece com você, você sempre se pregará sofrendo e até adoecendo por motivos que não valem a pena. Se a sua reação a tudo o que acontece à sua volta ou com você sempre for uma reação emocional, você estará fadado ao fracasso. Se palavras podem impactar você, então qualquer um pode. Então nessas horas em que a crítica, a opinião de fora vem desequilibrar você, te abalar, lembre-se, quem eu sou? Primeiro, eu sou muito pior do que toda essa crítica que estão fazendo, porque eu sou um pecador, mas eu também sou salvo pelo sacrifício de Jesus, e isso tem um valor muito maior, e é nisso que eu tenho que colocar a minha esperança, e é assim que eu equilibro as emoções. Embora a gente vá falando aqui de sentimentos, emoções, né? Essas duas coisas se misturam umas com as outras, há um sentimento que não vem da emoção, não em um primeiro momento, vem da razão, e é neste sentimento que você e eu nós precisamos focar, para controlar as nossas emoções. Pode passar o próximo, que é a esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. E, por último, é fé. Interessante pensar que uma das definições de esperança é fé. Ora, e o que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê. Então não é emoção, é razão. Saulo, mas como é que então eu pratico essa esperança aí no meu dia a dia? Então a gente volta lá, oração, leitura da Bíblia, relacionamento com os irmãos. Vou adicionar um quarto ponto: colocar acima a sua esperança, acima das expectativas materiais, a expectativa da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Você tem esperança na volta de Jesus? Ou você está tão envolvido com as coisas dessa terra que não tem mais essa esperança? Então você não tem cuidado, porque as limitações dessa vida estão te sugando para longe da presença de Deus.
Então lembre-se disso, foque em Jesus. Em meio às lutas, às dificuldades, os momentos de tristeza, de preocupação, foque em Jesus. Veja sempre o lado bom das coisas. Deus está cuidando, mesmo quando tudo parece que dá errado. Eu vivi um pequeno incidente há 2 dias atrás. Se você olhar aqui meu braço, ele está cheio de marcas, né? De machucados. Meu corpo quase todo. Estava tomando banho e eu percebi que o vidro do box deu uma desencaixada, sabe? Já aconteceu isso na sua casa? E eu resolvi fazer assim para encaixar. Quando eu fiz, o vidro estourou em cima de mim. E aí eu tenho mais de 30 cortes aqui. Quando a Thaís chegou, ela falou, tenho que te levar para o hospital. Você está sangue no peito, na barriga, na perna, no pé, nos braços. Estava cheio de caco de vidro. E eu falei, na hora, a única coisa que eu pensei é, graças a Deus, você, o Léo e a Milena já tomaram banho. Só faltava eu. E aconteceu comigo. E não aconteceu com eles. Aí a gente foi limpando, tirando aquele monte de vidro de dentro do banheiro, de casa, tomando banho, passando remédio nas curativas, dando graças a Deus. Porque ainda assim é possível ver o cuidado de Deus, mesmo em meio a um imprevisto. Foque sempre em Jesus. Lembre-se de Hebreus 10, 23, apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Lamentações também diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então não é sentimento, então não é emoção, é a sua memória, são os seus pensamentos. E o que pode te dar esperança? A salvação e a volta de Cristo. Para a gente encerrar, vou passar o último. Lembre-se que a morte e ressurreição de Jesus não é apenas um marco histórico, é a transformação da história, é a definição de vida para a nossa humanidade e também a definição e a vida para a nossa eternidade. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias e dizer, Deus meu, obrigado, porque o Senhor não me desamparou em meio às minhas dores. Era para mim aquele cálice da ira de Deus, mas Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Você já agradeceu hoje, porque você é salvo na pessoa de Jesus? Amém? Para você refletir e praticar. Quais lições eu aprendo com base nos sofrimentos que vivi? Com certeza há lições importantes que você aprendeu em todas as dificuldades da vida que você já viveu e que fazem você uma pessoa muito mais madura hoje do que você era há 10 anos atrás. 2, quando o sofrimento vem, eu busco a Deus ou me escondo em vícios ou pecados ocultos? Se policie nessa área, porque é aí que muita gente se desvia da presença de Deus. Em terceiro e último lugar, eu me disponho em 2026 a servir a Cristo dentro e fora da movimento. Ajude e você vai ver que os seus problemas também começam a diminuir. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você.